O clipe começa com o som de algo rasgado, seguido por uma respiração pesada. O cinegrafista estava visivelmente abalado enquanto grava uma sessão de parede, tentando documentar algo paranormal, algo fora do lugar. À medida que a câmera se move em direção à janela da cozinha, o contorno de uma criança pequena aparece, parada perfeitamente imóvel do outro lado, sua figura visível contra a luz fraca. Por alguns segundos, nem o homem, nem a criança se movem. A tensão aumenta na sala. Quando ele finalmente reúne coragem para dar um passo e virar a esquina para olhar, a figura desaparece. Sem criança, sem sombra, apenas os rangidos da velha casa. Ele caminha mais para dentro da sala, varrendo sua câmera pelo outro lado da cozinha. E é então que a porta do móvel se fecha sozinha. Um sussurro baixo e quase inaudível segue logo depois, fazendo-o se encolher e praguejar baixinho. O vídeo é interrompido abruptamente, deixando os espectadores sem respostas. Será que ele capturou um fantasma ou algo mais sombrio? Um homem tem relatado uma atividade paranormal bizarra dentro de sua casa, insistindo que o lugar é assombrado. Ele finalmente conseguiu capturar algo que talvez pudesse provar isso. Durante meses, ele contou ao seu senhorio sobre as coisas estranhas que aconteciam, mas ninguém acreditou nele. Sem fotos, sem gravações, nada além de suas alegações. Mas isso mudou. Certa noite, ao acordar, ele ouviu um som incomum vindo de fora. Seu primeiro pensamento foi: o fantasma havia voltado. Naquele momento, ele pegou o celular, determinado a registrar qualquer presença sobrenatural que estivesse à espreita, e saiu para investigar. Deu uma olhada. Ôi mùi ơi cái gì tôi còn chị tí ốc lên ôi mùi ơi wow mùi lâu tá lembrei que tô nena. Assim que ele terminou as filmagens, ele enviou o vídeo direto para o seu senhorio, na esperança de que aquilo finalmente fosse prova suficiente para mostrar que algo estava errado. Ele também compartilhou com alguns amigos, e em pouco tempo, o vídeo se espalhou online para todos assistirem. As reações foram diversas. Algumas pessoas brincaram dizendo que talvez fosse o fantasma apenas tentando ajudar. Mas outros sugeriram algo muito mais sombrio. Talvez um antigo inquilino tivesse morado ali e morrido naquele lugar. E o que ele capturou não fosse uma simples assombração, mas o espírito preso, repetindo os mesmos ciclos de sua vida passada. Se isso for verdade, os distúrbios noturnos podem não ser um fantasma tentando assustá-lo, mas um eco perdido de alguém que nem sequer sabe que faleceu. Com o tempo, seu senhorio finalmente entendeu. Ele não estava imaginando coisas. Conviver com a presença paranormal dentro de sua própria casa parece algo diretamente saído de um filme de terror.
Mas para um homem chamado Christian, isso se tornou realidade. Há vários anos, sua rotina diária se transformou em uma assombração constante, enquanto uma força invisível continua a atormentá-lo. Ele tem compartilhado esses encontros aterrorizantes no TikTok, capturando cada momento da atividade sobrenatural. E, infelizmente para ele, os distúrbios não mostram nenhum sinal de parar. Ele começou a filmar depois de ouvir um ruído estranho, registrando o momento exato em que a porta do corredor se abriu lentamente sozinha. Momentos depois, ele observou, horrorizado, quando a porta de seu próprio quarto começou a se fechar sozinha, como se fosse empurrada por uma mão invisível. Segundo Christian, ele interrompeu as gravações por alguns meses, esperando que as assombrações se acalmassem. Mas, em vez disso, a atividade paranormal parecia se intensificar ainda mais.
Pelo que ele conseguiu capturar, o espírito dentro de sua casa não parece violento. Na verdade, parece quase desesperados para chamar sua atenção. E julgando pela forma repentina como objetos caem no chão, pode-se dizer com segurança que a assombração conseguiu se fazer notar. Um investigador paranormal chamado Jack entra em um museu supostamente assombrado. O que ele acaba filmando lá dentro é realmente arrepiante. Dê uma olhada. Os movimentos estranhos, os sons fracos e o ar denso e pesado fazia com que todo o ambiente parecesse completamente diferente. Até mesmo Jack, que já explorou inúmeros lugares infestados de fantasmas, admitiu que havia algo naquele museu que transmitia um tipo de tensão sobrenatural diferente de tudo que ele já sentiu. Mas talvez isso não seja tão chocante. Os museus costumam ser considerados pontos de encontros para atividades paranormais. Eles estão repletos de antiguidades, relíquias e objetos que já foram manuseados por pessoas mortas há muito tempo. Alguns ligados a batalhas, rituais ou passados trágicos. Muitos caçadores de fantasmas acreditam que esses artefatos podem armazenar energia residual, como ecos emocionais se repetindo ao longo do tempo. Outros afirmam que espíritos podem se apegar aos objetos que prezavam ou aos quais sofreram algum trauma, especialmente quando esses pertences foram roubados, ignorados ou perturbados. Então, Jack estava pressentindo um desses espíritos inquietos? Ou será que ele encontrou algo muito mais sinistro? Até que outras pessoas relatem experiências semelhantes dentro desse museu, o que ele capturou continuará sendo um mistério sombrio e profundamente perturbador. Uma mulher estava relaxando em sua casa uma noite com seu cachorro quando algo de repente a deixou nervosa. Seu cachorro, calmo, apenas alguns minutos antes, ia encarar o corredor escuro. Sabe-se que os animais detectam energia paranormal muito antes dos humanos. E naquele momento, parecia que o cachorro estava observando algo escondido nas sombras. A mulher tentou ver o que ele estava encarando, mas não viu absolutamente nada. Mesmo assim, a forma como o cachorro reagiu foi tão perturbadora que ela rapidamente pegou o celular e começou a gravar. He just keeps staring down the hall like he sees someone. What was that? Foi então que algo se moveu. Uma figura escura, semelhante a uma sombra, deslizou pelo corredor. O mais estranho é que ela não conseguia vê-la a olho nu, apenas através da tela da câmera. Mas o medo do cachorro era inconfundível. Seja lá qual fosse a presença sobrenatural, a câmera também a capturou no exato momento em que se manifestou. What was that?